ao dia da família, da fé, do descanso. É o dia do Senhor. É o dia que o Senhor fez para nós. Acompanhando um pouquinho o conteúdo da liturgia que vem já de alguns dias, Jesus ele está formando seus discípulos, está formando e chamando a seguir, convidando as pessoas, depois dele ter nascido, passado pelo processo de batismo de João, ter feito a boda de Caná, etc., resistido às tentações, ele vem chamando as pessoas para seguir. E muitas pessoas aderiram, como cobrador de impostos, considerado ladrão a Deus, como Judas, pessoas que têm diversos temperamentos, caráter, ídolos, vícios. Uns ficavam pelo caminho, outros seguiram. E Jesus vinha chamando e buscando fazer com que eles obtivessem um olhar na vida e sobre a vida segundo Jesus. Então Jesus buscava fazer com que eles convertessem, com que mudassem a lógica de ver a vida, o paradigma, o modo de ver a vida e viver. E era aos poucos que eles foram conhecendo Jesus, acolhendo Jesus. Aos poucos, Jesus olhou a multidão certa vez e falou: eu te louvo, Pai, eu louvo e peço que vi operários para a messe, pois a seara é grande, os operários são poucos. Peça o nome da messe que vi operário. E Jesus vinha ensinando a viver o reino de Deus. Ele vinha pregando o reino de Deus aos seus discípulos. Como eles deviam olhar a humanidade, Jesus olhava a multidão e ficava com compaixão, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. E a multidão é composta de várias pessoas, várias classes, raças, gêneros, nações, religiões, né? Jesus olhava toda a multidão e via que elas eram como ovelhas sem pastor. E ele dizia para os seus discípulos: olha, vocês têm que testemunhar o que eu estou te ensinando. Quem não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei diante do Pai dessa pessoa. Então Jesus ia ensinando e falando para ele, constituindo um grupo de 12, os primeiros, para que eles fossem pelo mundo afora, sem medo. E ele dizia: não tenha medo, eu estarei sempre convosco. Não tenha medo daquele que pode tirar a vida sua, somente do seu corpo, mas sim daquele que pode tirar a vida do seu corpo, sua alma, seu espírito. Jesus falava do reino eterno, da vida eterna. Muitas vezes nós não acreditamos nisso. Nós somos muito pragmáticos. Precisamos ver para crer. Ou acreditamos só no hoje, no aqui, no agora. Mas Jesus falava do reino dos céus, do reino de Deus. E ele então dizia para que eles fossem para o mundo. E a única arma que eles deveriam levar é o amor, a misericórdia, o perdão a todos os povos. Ele vem com a seguinte missão:
Jesus então continua, chamou Pedro, chamou Paulo. Pedro e Paulo tiveram uma revelação não natural, mas sobrenatural. Jesus disse para Pedro: feliz és tu, Pedro, porque não foi o ser humano que te revelou, mas o Pai que está no céu. E fala que encontra-se com Paulo, subindo para Damasco, descendo para Damasco. Paulo tem um encontro sobrenatural com Jesus, já ressuscitado. E hoje nós estamos aqui diante desse período que nos fala aqui sobre a relação do povo cansado, fatigado, tinha uma religião, em toda a estrutura do seu tempo. No tempo de Jesus, havia muitas pessoas que estudavam, eram muitas pessoas. Era só os doutores da lei, os mestres, os amigos, que tinham oportunidade de estudar. A maioria da população era ignorante, não tinha uma formação, não tinha uma cultura de um nível elevado. E aí, então, Jesus está falando para esse povo e para os seus discípulos. Ele fala: eu te louvo, Pai, porque não revelaste essas coisas aos sábios e pedidos, aos doutores da lei, mas revelaste aos pequeninos. Jesus fala disso, é a oração dele. Sábios significa os especialistas, doutores da lei, da religião, aqueles que, com base na lei de Moisés, haviam transformado a religião numa relação pesada com Deus, muito pesada. Muito pesada. O fardo era pesado. A lógica era a seguinte: quem cumpre a lei merece ser recompensado, quem não cumpre deve ser castigado. Era amaldiçoado. E quem poderia cumprir a lei? Só quem conhecia. E quem conhecia era muito restrito, muito restrito. E Jesus então fala para que essas pessoas que sofriam o peso da religião, que ao invés de libertar as pessoas, colocavam um fardo pesado, aprisionavam as pessoas, e ao invés de libertar, colocavam um jugo pesado, isso é pecado, isso é pecado. Então, o povo não tinha conhecimento. E é muito importante que todos nós pudéssemos ter conhecimento da palavra de Deus, conhecer de modo mais profundo, porque a religião é uma forma mais sutil. Ela, juntamente com a política, de manipular as pessoas, é a forma mais sutil de dominar as pessoas, de controlar as pessoas, de colocar um fardo pesado sobre as pessoas. E Jesus fala do fardo, não só do jugo da lei, do peso da lei, mas ele fala também do sistema, que havia naquela época, o sistema separatista, escravagista, como o nosso sistema hoje é bem difícil. Pessoas têm metas a cumprir, jornadas a cumprir, vivem ansiosos, cansados, fatigados, cumpridos na vida.
quanto cansar a vida. E a vida deve nós devemos levar a viver de modo leve, suave, com paciência, com amor, com descanso. É isso que Jesus está dizendo. E às vezes esses fardos são tão pesados, e Jesus ele mesmo sentiu isso. As pessoas procuravam ele tanto que ele não tinha tempo para descansar. Ele fugia do povo, muitas vezes. E ele está dizendo aqui para nós: vinde todos vós, não sendo só para o trabalho braçal, não. Está dizendo para todos nós que vivemos sob o jogo desse sistema, que nos aprisiona, que nos escraviza, que nos controla, nos domina, nos oprime, a todos. Você pode ver quanto de deprimido existe, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas vivendo ansiosas, não dormem à noite, à base de diazepam e Rivotril. Quantas? Todo esse sistema que Jesus está vivendo. Na época de Jesus também. E na época dele era muito mais primitivo, muito mais primitivo. Eles usavam lança, flecha. E Jesus diz: olhe todos vós, está descansado, porque o meu jugo, além de ser manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde todos vós. Ele está dizendo, então, que nós devemos cruzar os braços. Ele está dizendo que nós devemos viver o equilíbrio da vida, tanto na vida religiosa quanto na vida civil nossa. Devemos ter o equilíbrio, ter tempo para estar com a mulher, com a esposa, com os filhos, tempo para dormir, descansar. Nós devemos ter tempo para orar, rezar, retirar do meio da multidão. Nós devemos ter discernimento de saber qual é a lei que Deus quer que a gente cumpra. Não é aquele número enorme de leis feita pela religião, feita pelos homens, mas Jesus ama uma só lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então hoje o Evangelho ele continua querendo elevar nossos espíritos, elevar, porque muitas vezes nós vivemos aprisionados nas questões da matéria, da carne. Todos nós. É uma multiplicação ali, é um que exige ali, é uma meta que você tem que cumprir, é uma jornada que você tem que cumprir, é um carro que você tem que mudar, é um apartamento que você tem que é a aposentadoria que tem que juntar, tal. E passamos a vida assim, sem muito discernimento, não corre, né? Você liga para o fulano, não corre hoje, tá? Corre, o trânsito. Hoje vamos pedir a Deus aqui essa grande graça para todos nós. Jesus, ele é o único caminho. É o único caminho que vale nós juntar tanta coisa, correr tanta coisa, tanto isso, e não ter tempo para viver, para ver o filho crescer, para estar com ele, para dar bom, para cuidar do vovô, da vovó,
faixa etária é equilibrada. Em alguns países, eles estão descartando os idosos por causa do peso econômico que é o idoso. Eles preferem que morra. E aí a importância da fé, a importância do amor, a importância da família, para saber como é importante a família. Ela não vai se amar. A verdadeira família que vive a fé, que vive em Deus. Talvez para aqueles que possuam muito. Para que eu posso pagar? Mas para todos nós é muito importante, não só a questão da matéria, mas sobretudo a questão de viver o amor, viver a paz, a concórdia, o entendimento. Jesus colocou sua igreja para levar shalom ao mundo inteiro, tanto os bens materiais, sempre quanto os bens espirituais. Então, peçamos a Deus essa grande graça, nós aqui, para que todos nós possamos ousar e voltar o pé, parar, seguir, louvar.